vídeo de um pós-jogo, pós-empate, com gostinho não, com muito gosto de derrota, sobretudo porque, na minha opinião, a arbitragem tirou 2 pontos do Flamengo. E eu vou dar a minha opinião em relação ao pênalti dado para o Grêmio nos minutos finais do jogo no Maracanã. Um jogo que tinha tudo para ser uma bonita festa, e foi uma bonita festa, só que nos instantes finais a arbitragem atrapalhou, prejudicou o Flamengo, e o Grêmio conseguiu tirar proveito e arrancou o empate do Flamengo no Maracanã, jogando muito mal e de maneira extremamente covarde. E tem também José Boto sendo muito sincero sobre contratação. Vai ter contratação ou não vai ainda nessa janela de transferência? E o Boto, inclusive, partiu para cima da arbitragem, reclamou da arbitragem, não só ele, mas o Felipe Luiz também. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai ver a forma como o Flamengo foi prejudicado dentro do Maracanã, diante de sua torcida, que fez uma bonita festa lá no estádio. Inclusive, vou começar sobre esse assunto. Parabéns aos rubro-negros que foram ao Maracanã, apoiaram, cantaram. Inclusive, a torcida Jovem Flá está de volta de maneira oficial às arquibancadas nos jogos do Flamengo. Eu estava lá, ninguém me contou. A torcida faz diferença sim, canta bastante, faz uma bonita festa, bandeiras, enfim, músicas dos anos 90, aquelas músicas que faz você ficar arrepiado. E a Jovem Flá, parabéns pelo seu retorno, Jovem Flá, assim como aconteceu com a raça rubro-negra recentemente. Desejo um bom retorno e que vocês ajudem bastante o Flamengo com esse espírito nas arquibancadas, que, repito, faz total diferença. Agora os meus elogios no campo, dentro do gramado. Vou começar falando do Saul. Gente, na boa, o que o Saul joga, o camisa 8 é um absurdo. E eu tô falando isso, poxa, Vene, mas você vai sempre ao Maracanã. Mas quando eu vou para assistir, como eu fui hoje, com minha família e tal, eu, graças a Deus, consegui ficar num setor que é pertinho do gramado. E aí você consegue ter mais acesso às jogadas. É impressionante o que o Saul joga, gente. É por isso que ele e Jorginho se encaixam perfeitamente, porque os dois são acima da média no futebol brasileiro. O espanhol tem tudo para deitar e rolar aqui no futebol brasileiro. Ele acabou de chegar ao Flamengo, ainda está buscando a sua forma física ideal. Imagina quando ele de fato tiver 100% adaptado. Joga muita bola e o Jorginho faz muita falta. O De La Cruz, enquanto ele esteve em campo, ele foi bem, tá? Eu gostei da partida do De La Cruz, mas é óbvio que ele não está no nível do Jorginho. Inclusive, quando o De La Cruz saiu e entrou o Everton Araújo, nossa senhora, coitado do Everton Araújo, a discrepância do nível técnico é muito grande. Com todo o respeito que eu tenho ao Everton Araújo, ele dificilmente vai ter novas oportunidades no time do Flamengo, porque ele é um volante à moda antiga, um volante marcador. Ele rouba a bola, toque para o lado. Ele não tem o costume de ir ao ataque, de dar um passe quebrando linha. Ele não faz esse tipo de... ele não tem esse estilo de jogo. Já o Jorginho, o Saul, o próprio De La Cruz, eles têm essa característica hoje que o futebol exige bastante de um volante. Eu costumo dizer que o volante, se ele não for o principal jogador, o jogador mais importante num time, ele é um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas. Ainda mais quando a gente está falando de um Saul, que sabe marcar bem, tem um passe que consegue quebrar a linha adversária, faz importantes lançamentos. Hoje o Saul deu um lançamento no primeiro tempo para o Ayrton Lucas, que foi, com todo respeito, sacanagem. Um absurdo o que ele joga. É um absurdo. Agora o meu outro elogio aqui, Arrascaeta, que para mim foi o melhor em campo. Gente, o que o Arrascaeta joga de futebol, nossa senhora, hoje ele estava super inspirado. Hoje ele deitou e rolou no meio de campo. Sério, ele jogou muita bola hoje. Eu não estou falando isso por causa do golaço que ele fez, não. Mas o que ele jogou hoje, parece que ele desceu pro play e falou assim, vou me divertir, vou brincar de jogar futebol. E joga com alegria, sabe? Parece fácil tudo que ele faz em campo. E não é fácil. E ó, apanha, hein? Apanha, porque os adversários batem muito nele. O tornozelo dele sofreu hoje. Tanto é que toda hora ele botava a mão no tornozelo e ficava mancando. Joga muita bola.
O Pedro foi bem, embora tenha perdido uma oportunidade que um 9 como ele, do nível dele, não pode perder. Achei que ele foi bem. De maneira geral, gente, o time do Flamengo foi muito bem. Muito bem. Se tem o copo meio cheio, o lado positivo dessa história toda, desse empate, que já vou falar aqui da arbitragem, é isso, porque o Flamengo jogou bem, tanto no setor defensivo, no meio de campo, mas teve uma substituição do Felipe Luiz que eu não concordei, quando ele tira o Gonzalo Plata e bota o Luiz Araújo, e eu não estou sendo aqui engenheiro de obra pronta, e nem oportunista, porque o Luiz Araújo entrou mal. Só que eu não tiraria o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata estava bem naquele momento do jogo. Era um jogador que estava dando uma certa, digamos, vitalidade ao setor ofensivo do Flamengo, dando muito trabalho ao setor defensivo do Grêmio. Eu estava gostando bastante do Gonzalo Plata naquele momento. O Luiz Araújo não entrou bem, mas faz parte. A minha crítica é quem o Felipe Luiz tirou e não quem ele botou, entendeu? Então, acho que de maneira geral o Flamengo fez um bom jogo, um placar totalmente injusto, merecia a vitória, é porque não foi letal como foi em outros jogos. Se tivesse sido letal, a história seria diferente, e aí eu vou chegar na minha crítica. Na boa, gente, o que a arbitragem fez é um absurdo. O que o Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro de Minas Gerais, fez é um erro grotesco. Eu não considero pênalti do Ayrton Lucas aqui nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E outra, CBF, vamos para o bom senso. O Flamengo briga por título com Palmeiras, todo mundo sabe disso, com o Cruzeiro. Aí vocês vão botar um árbitro de Minas Gerais para apitar o jogo do Flamengo? É óbvio que se ele cometer um erro ou até mesmo marcar algo polêmico, vão falar sobre isso. Eu não estou aqui dizendo que o cara, entre aspas, quis prejudicar o Flamengo porque ele quer que o Cruzeiro seja campeão. Mas evita a fadiga, CBF. Escolha melhor a equipe de arbitragem para o duelo. Inclusive, acabou de acabar aqui. O Palmeiras empatou com o Corinthians 1-1. Boa notícia para o Flamengo, porque se o Palmeiras tivesse vencido, o Palmeiras colaria ali no Flamengo. Vou até ver a tabela aqui como é que fica nesse momento. Vamos lá. O Flamengo fica com 47 pontos, tá? O Cruzeiro 44, Palmeiras, segundo a tabela do GE aqui, 43. O Bahia, que tomou uma sapecada do Mirassol de 5-1, tá com 36 pontos na quarta colocação. Então, vamos lá, voltando aqui à minha crítica à arbitragem, porque para mim o árbitro ele acabou tirando 2 pontos do Flamengo. Porque ele marcou um pênalti ali que, na minha concepção, inexistente. Pênalti esse que fez o Boto, na zona mista, partir para cima da arbitragem. A questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é a da arbitragem. Nós tivemos 67% de bola, 26 finalizações, 3 escanteios contra 0 e fizemos mais faltas que o adversário. Não faz o menor... Eu vi o jogo, gente, de perto. Vou te falar, o árbitro muito fraco. Sério, muito fraco. Em vários momentos ele poderia ter dado cartão amarelo para um jogador do Grêmio. Ele não deu. Muito fraco mesmo. De fato, o Flamengo, a torcida do Flamengo, tem sim o direito de reclamar desse árbitro que, na minha concepção, foi muito mal no jogo de hoje, atrapalhou demais. Agora, o Mano Menezes é sempre uma pedra na frente do Felipe Luiz. Todo jogo do Felipe Luiz contra o Mano Menezes, seja qual for o time, Fluminense, Grêmio, o Mano Menezes sabe complicar a vida do Felipe Luiz. E para finalizar nosso vídeo, galera, contratação vai ter ou não vai? Vamos lá. José Boto falou, em princípio não vem mais ninguém para o Flamengo. Estamos contentes com o que a gente tem, fecha aspas. Eu estou falando isso porque muito se falou sobre Lucas Paquetá nos últimos dias, Marcos Leonardo. Eu não tenho informação se o Flamengo queria ou não Marcos Leonardo. Ninguém no Flamengo me confirmou, mas eu vi vários jornalistas competentes noticiando que o Flamengo gostaria de ter a contratação do Marcos Leonardo. E até onde eu sei, o São Paulo estava em tratativas com ele. Não sei se acertou ou não até a gravação desse vídeo aqui. Mas fica aqui a informação, portanto, não vem mais ninguém para o Flamengo, segundo José Boto. Bom, galera, o vídeo de amanhã cedo é muito bom também, tá? Já gravei, vale a pena assistir. Se inscreva no canal, ativa a notificação. Uma ótima semana para todos vocês.
Dos males o menor. O Flamengo empatou, o Palmeiras empatou, o Cruzeiro venceu o São Paulo, beleza, mas o Flamengo continua na liderança. Lembrando, ainda tem um jogo a fazer que é contra o Sport. Antes de mais nada, daqui a pouco, na verdade, eu estou gravando esse vídeo sábado à noite, mas nesse domingo estarei lá no Maracanã. Vejo muita gente comentando aqui no vídeo, pô, Vini, te vi no Maracanã, fiquei sem graça. Pode chegar perto, galera, de verdade, não tem receio, não fique com receio. Só não vai fazer igual um outro torcedor que parou do meu lado no Maracanã e falou assim: e aí, o Flamengo vai sair da crise hoje? Como se o Flamengo estivesse vivendo uma crise danada na ocasião. Mas, enfim, a resenha é sempre bem-vinda, tá? Chega de papo, vamos lá para as informações. O equatoriano Gonzalo Plata, como já era de se esperar, foi convocado para a seleção do Equador, obviamente, para defender a sua seleção nos 2 jogos das eliminatórias, contra Paraguai e contra a Argentina. Rapaz, acabei de receber a informação aqui do Paquetá, inclusive. Então fica aí a informação para vocês. Plata convocado, além de Samuel Lino também, a gente já havia dito no último vídeo que foi para a vaga do Matheus Cunha. Enfim, jogadores do Flamengo serão sempre lembrados que estamos falando de fato de um time que parece que é uma seleção, só jogador absurdo. Vamos falar agora do Paquetá, porque muita gente estava imaginando que o Paquetá pudesse ser anunciado nesse domingo no Maracanã como novo reforço, um presente da nova patrocinadora Master, enfim. Na verdade, o Paquetá está muito próximo de ser vendido pelo West Ham ao Aston Villa. E vamos lá, acabei de receber informação, inclusive. O Aston Villa ofereceram 47 milhões de libras e o West Ham quer 52 milhões de libras. Eu vou fazer questão, valor da libra hoje, de fazer essa conta aqui. 7,34, tá a cotação. Cara, o West Ham ele quer 52 vezes 7,3. O West Ham quer cerca de 380 milhões de reais por Lucas Paquetá. Gente, assim, com todo respeito, fica inviável o Flamengo pagar isso nesse momento, embora esteja vivendo um grande momento, e financeiramente falando, mas não dá para você se endividar para trazer um jogador. E olha, muita gente está questionando, de fato isso me veio à cabeça. Pô, o Paquetá está no West Ham. Não que o Aston Villa seja um clube pequeno do futebol inglês, não é um clube pequeno. Aí eu pensei comigo assim, pô, não vale a pena ele ficar no West Ham pelo menos até a Copa do Mundo, depois surge uma oportunidade melhor de um clube maior, por exemplo, o Manchester City, como queria ele antes daquela confusão toda. E aí uma das pessoas que, enfim, toma conta da carreira do Paquetá, me explicou toda a situação, que o Paquetá ele não quer esperar até a Copa do Mundo, ele deseja sair agora, é um desejo dele, ele não quer mais ficar lá no West Ham, porque entende que vai brigar para não cair, então é um desejo dele. E surgiu o Aston Villa. Repito, o Aston Villa oferece 47 milhões de libras, o West Ham quer 52 milhões de libras. Então vocês, torcedores do Flamengo que sonham com a volta do Paquetá, pelo visto só vai ficar no sonho mesmo. Vamos falar agora do Lohan, porque o Flamengo deu uma aula de negócio novamente, e vocês vão entender o porquê. Eu publiquei assim nas minhas redes sociais. O Pisa vai anunciar a contratação de Lohan nesse domingo. O Flamengo exigiu uma cláusula em contrato para se defender já pensando no futuro. Caso o jogador seja comprado pelo time italiano, o Fla terá preferência se o atleta for negociado pelo Pisa no futuro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O Pisa vai e compra o Lohan junto ao Flamengo, exerce a compra lá de 4 milhões de euros por 50% do atleta. Depois de um tempo, um ano depois, o Pisa recebe uma proposta para vender Lohan ou para emprestar o Lohan e topa. Só que o Pisa tem que comunicar ao Flamengo e perguntar se o Flamengo não quer igualar a proposta, seja ela de compra ou de empréstimo. E aí eu vou trazer agora todos os detalhes do acordo entre Flamengo e Pisa. O pagamento ao Flamengo, o Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros, que dá cerca de 3,2 milhões de reais, pelo empréstimo. O montante será quitado em 2 parcelas. A opção de compra de 4 milhões de euros, como vocês já sabem, cerca de 26 milhões de reais por 50%. A opção se torna obrigação se ele disputar ao menos 50% dos jogos como titular e a equipe não for rebaixada no campeonato italiano. Fla mantém 50% do atleta, caso ele seja comprado, salário integral pago pelo Pisa e essa cláusula de preferência caso o jogador seja negociado pelo Pisa no futuro. Por exemplo, o que aconteceu com o Matheus França agora, voltando ao futebol brasileiro, indo para o Vasco, o Flamengo, se tivesse botado isso em cláusula na ocasião,
poderia ter sido consultado. Ah, ele está indo para o Vasco por empréstimo, então a gente quer por empréstimo. É basicamente isso, entendeu? E aí poderia evitar uma ida do Matheus França ao Vasco. Ah, mas o Vasco não disputa com o Flamengo, né? Enfim, você pode ter a opção de não reforçar um clube aqui do Rio de Janeiro e ainda pegar um bom jogador, que no caso é o Matheus França. Dito isso, galera, vamos falar agora da provável escalação do Flamengo para pegar o Grêmio. Lembrando, eu estou gravando esse vídeo sábado à noite, Jorginho ainda é dúvida, então vou colocar aqui como dúvida. E o provável tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Lembrando que o Alexandre está lesionado. Meio de campo, Alan ou Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Nossa, isso é time ou seleção? Então, assim, é óbvio que diante dessa escalação aqui, a expectativa para uma vitória é muito grande. O Flamengo é muito favorito, sem sombra de dúvidas. Mas eu vou ao Maracanã já com pés no chão, ciente de que não será sempre um 8-0, um espetáculo. Você que vai ao Maracanã, faça o mesmo. Controle a ansiedade. Se o time estiver vencendo por 1-0 no intervalo, não vai. Se o time vencer por 1-0 o jogo, não vai. Se tiver 0-0 no intervalo, não é para vaiar. Se tiver perdendo de 1-0 no intervalo, não é para vaiar, é para apoiar. Não sou sommelier de torcedor em estádio, é apenas a minha visão que eu acho que é o correto. Mas, repito, não estou sempre certo, cada um tem as suas convicções. Beijo para vocês, forte abraço e fui!